microfones, né, gente? Deixa só o da Eliane. A Mirela já entrou? Mirela? Já entrei, Doc, tô aqui. Beleza. Fala, Mi! E aí, Dr. Ivonete? Mirela está para Paris, gente. Tô mesmo. Com um buchão. Eita. Já está gravando, doutora, pode começar. Tá ok, então posso começar, pessoal? Pode, Eli. Então, boa noite a todos. Eu sou Eliane e hoje eu vou apresentar um caso clínico para vocês. A gente vai ter uma discussão com a presença ilustre do Dr. Giuseppe e a complementação da Mirela também para ajudar aqui na discussão. Eu espero que contribua aí para a gente levantar algumas coisas interessantes aqui sobre esse caso. Deixa eu sair. Estou entrando com a apresentação. Deu certo? Vocês estão vendo? Ainda não. Ainda não. Não? Você clicou em apresentar agora? Ali embaixo à direita? Sim. Tá. Peraí, espera só um pouquinho. Aqui. Ah, não, tá certo. Era só faltou colocar o compartilhar. Isso. Tá indo agora. Tá. Então, boa noite. Hoje o nosso caso é de um homem de 53 anos, um caso de icterícia, emagrecimento e dor abdominal. Eu sou Eliane Rissato, eu sou pós-graduanda da Casinha das Hepatites, com a doutora Maria Lúcia. Então, anamnese. Um paciente masculino de 53 anos, branco, evangélico, casado, analista de projetos, natural e procedente de Rosana. Rosana, para quem não sabe, fica aqui na pontinha do estado de São Paulo, e essa região verde aí é a região da minha cidade, que é Presidente Prudente. Então, a queixa de duração, emagrecimento de 28 quilos em 3 meses. Na história da moléstia atual, ele foi um paciente encaminhado via CROSS para o nosso serviço em Presidente Prudente, em outubro de 2019, e ele relatava uma queixa de regurgitação e pirose há 5 meses. Na época foi tratado com inibidor da bomba de prótons. Lá na origem, teve uma melhora parcial desse quadro. Posteriormente, ele iniciou um quadro de dor abdominal difusa, sem fator de melhora ou piora, associado à perda ponderal de 28 quilos em 3 meses. Então, ele foi de 96 quilos para 60 e poucos quilos. E com piora desses sintomas dispépticos, apresentando icterícia, colúria e hipocolia fecal. Nesse período, ele fala que ele apresentava muita fadiga, adinamia, um mal-estar, mas não tinha febre, náusea, vômito, alteração intestinal, nem diarreia, nada. Então, ele vem encaminhado para investigar esse quadro. No exame físico, estava em bom estado geral, corado, hidratado, apneico, acenótico, afebril e ictérico 2 cruzes em 4. Ele não estava com aspecto emagrecido, porque ele tem mais ou menos 1,70 m e pouquinhos, então, assim, ele ainda continuava com uma compleição normal. A ausculta cardíaca e respiratória nada digno de nota, o abdômen era plano, flácido, indolor à palpação, o traube livre, o fígado era palpável, 2 centímetros do rebordo costal direito, tinha bordas finas, a vesícula não era palpável. Nas extremidades, boa perfusão periférica, panturrilhas livres, sem edema, e Glasgow 15, lúcido orientado em tempo e espaço, não tinha déficit, nenhum outros achados neurológicos. De antecedentes pessoais, nega etilismo, tabagismo, ele é hipertenso, em uso de losartana na época, não tem história de diabetes, ele tem hábitos saudáveis, ele diz que, assim,
apesar de ele estar acima do peso, ele comia comida variada, mas ele tinha o hábito de andar de bicicleta todos os dias, mais ou menos uns 10 quilômetros. A região lá, como é plana, né, na beira do Rio Paraná, eles têm o costume mesmo de andar de bicicleta por lá. Antecedentes familiares. O pai era hipertenso, história de diabetes, uma história interrogada de asma, alguma doença respiratória. A mãe, história de hipertensão e diabetes. E os irmãos diabéticos também. Então, ele até fala que ele é o único que não é diabético na família. E não tem história de neoplasia. Esses são os exames de entrada. Então, um AST de 89 para 59, LT de 85 para 50, fosfatase alcalina de 293 para 126, GGT 449 para 73, bilirrubina, essa icterícia às custas de... aqui tá, desculpa, bilirrubina indireta, mas é bilirrubina direta, eu não... tá errado ali. Então, bilirrubina total de 13,7, com bilirrubina direta de 11,7, um AP de 47%, INR de 1,68 e amilase de 41. O hemograma de entrada tinha um HB de 13, HT de 39, um VCM de 76, HCM de 26, plaqueta de 283 mil, um leuco de 8 mil, sem desvio, neutrófilos e linfócitos dentro do padrão. Vamos dar uma parada? Foram colhidos alguns marcadores tumorais, só para dar uma esquentada aí na discussão, e todos vieram normais. E aí dá para a gente conversar um pouquinho, eu acho. E aí, alguém quer fazer alguma hipótese? Nossos residentes, conhece o caso? Faz tempo que eu não ouço a Gabi. A Gabi está aí? Maria Fernanda? Maria Fernanda tá. Oi, doutor. Oi. Você viu o caso? Vi. Então, a gente tem um paciente de 53 anos, né, que tem uma história aí. Eu só perdi o tempo desse emagrecimento. Foram 6 meses, 5 meses? 3 meses. 3 meses. A história começou há 5 meses, com umas queixas dispépticas, e depois, há 3 meses, ele emagreceu 28 quilos. Um paciente que ele está apresentando uma síndrome colestática, né? Ele tem essa icterícia, colúria, a colia fecal, com essa perda de peso importante. Tem alteração de enzimas hepáticas, principalmente das canaliculares, né? Com aumento de fosfatase gama-GT. Aparentemente já tem uma função aí um pouco comprometida, tem um INR de 1,68, não vi albumina, mas tem uma plaqueta boa, né? E tem essa história também de essa queixa de dispéptica que depois não melhorou com o uso do IBP, não foi? Foi uma melhora parcial. Ele disse que melhorou um pouco, mas depois, assim, não teve... houveram outros sintomas, né? Tinha essa dinamia, essa fadiga, então parece que tudo misturava, assim, então ele falava que não melhorou, não. E essa dor abdominal difusa não tinha nenhum padrão, assim, relacionado a alimentar ou alguma coisa assim? Não. Era inespecífica, né? Inespecífica. Ele fala que era uma dor bem difusa, contínua, ele não conseguia especificar direito, não. Eliane, estão pedindo para você voltar um pouquinho a tela com os exames. Isso. Pronto. Obrigada. E tem 30 quilos a menos de peso em quanto tempo? Isso. 3 meses. Em 3 meses. Uma perda de peso importante, né? Acho que, como você mostrou ali, marcadores tumorais, deveria pensar em neoplasia, mas acho que a gente inicialmente precisaria também de um exame de imagem para ver se teria alguma ali, pensando nessa colestase, se teria alguma coisa extrahepática ou, enfim, que poderia estar causando. Ele perdeu quase 1/3 do peso em 3 meses. Sim. Isso. Então, fazendo como a doutora Maria Fernanda faz, resumindo,
Colestase. Só vou chamar a atenção que a bilirrubina é às custas de direta, tá? Eu anotei, tá? A bilirrubina é indireta, mas é direta. Homem, 54 anos. Branco. Uma colestase, perda de peso. Colestase. Neoplasia ali. Colangiocarcinoma. Colestase por compressão extrínseca. A albumina dele é normal, Eli? A albumina é normal, doutora. É possível que essa atividade protrombínica esteja baixa, porque tem muita colestase também. Pode não ser. Pode ser. Pode ser a primeira manifestação do HIV. Primeira manifestação hepática. Sorologias negativas, então. Sorologias negativas. Sorologias negativas. Bom, até várias hipóteses encontrarem, uma história dessa é compatível com neoplasia, né? Uma icterícia obstrutiva secundária a um quadro neoplásico. É o que dá para dizer como primeira hipótese, né? Porque essa perda de peso nessa faixa etária, com quadro de icterícia obstrutiva laboratorial e clínico. Neoplasia da cabeça de pâncreas. Da junção biliopancreática, sim. Não tinha nenhuma vesícula palpável? Não. Bom. Nosso propedeuta, Dr. Gama, em que ajuda uma vesícula palpável na vigência de icterícia? Sim, é um paciente que efetivamente tem uma síndrome aí ictérica com esse padrão colestático, né, uma síndrome consumptiva que é muito relevante aqui, que perdeu 28 quilos em 3 meses, e aí, naquela diagnóstico diferencial dos tumores periampulares, essa vesícula palpável nos ajudaria bastante, né, ali, os tumores de cabeça de pâncreas, papila, segunda porção do duodeno, colérico distal, com frequência fazem aumento da vesícula, chamada vesícula de Courvoisier-Terrier, né, que compõe aí esse conceito e esse achado físico que, embora não seja tão frequente, é bastante significativo e relevante diante de um quadro desse. Eu acho que, de fato, a primeira impressão inicial é de uma síndrome ictérica, de natureza de etiologia neoplásica, e aí os tumores periampulares, né, e aí eu incluiria também, além deles, como diagnóstico diferencial, o colangiocarcinoma, né, nesses diagnósticos, já que a vesícula não está palpável, talvez a obstrução fosse mais alta, pensando num quadro obstrutivo. E aí o colangiocarcinoma poderia ser um grande diagnóstico diferencial. O problema é que o colangiocarcinoma não dá tanto emagrecimento, né? Esse emagrecimento acentuado é mais característico de câncer de pâncreas. Você concordou mais ou menos, Gama? Eu entendo assim, que as síndromes, os tumores, os adenocarcinomas de aparelho digestivo, né, eles são muito consumptivos, né? Principalmente quando a gente olha para esses tumores de via biliar, né, pâncreas, região periampular, a perda ponderal é uma marca relevante, mas sem sombra de dúvidas, o pâncreas, né, ele consome mais, ele perde mais do que os demais, mas eu acho que nesse conjunto, quando a gente faz diagnóstico diferencial, a gente cria aí esse leque de possibilidades diagnósticas. A dor que ele tinha, a dor abdominal tinha relação com a alimentação? Não tinha, doutor. Era independente da alimentação. Era uma dor contínua. Não era uma dor que levava ele ao pronto-socorro, mas era uma dor que ele procurou o atendimento médico e aí pensaram que era alguma de causa dispéptica. Ele falava de muita pirose, regurgitação, então não sei se pensaram em doença do refluxo. Tentaram tratar com IBP. E depois essa dor, além dessa pirose, evoluiu para uma dor abdominal difusa. Então, assim, não tinha muita relação com alimentação, não. Mas não era uma dor de forte intensidade, era uma dor que incomodava apenas. Nem ele tinha queixa intestinal, diarreia, alguma coisa assim? Não. Não, hábito intestinal normal. A não ser que ele relatava uma hipocolia fecal. Ele notou que
ficou mais claras as peças. Para pesquisa. Alguém tem mais alguma Quem ideia? perguntou aqui no chat, perguntaram se tinha sinais de hepatopatia crônica, mas não tem, não. Não tinha telangiectasias, eritema palmar, não tinha mais nada. Nem ginecomastia, nada. Entrou na sala o nosso Edu daqui de Recife, o nosso endoscopista, Eduardo Siqueira. Oh, que legal. Bem-vindo. Tudo bem, Eduardo? Podemos. Vamos lá, Eliane? Vamos. Bom, só para explicar, lá na origem ele já tinha uns exames de imagem, já tinha um ultrassom, só que eu não tenho cópia disso. Eu acho que ele não tem, desse da origem não tem. Então, eu tenho as imagens que ele fez aqui já em Prudente, né? Então, eu não tenho ultrassom. A gente já partiu para exames mais avançados aí. Então, nessa hora, eu já vou abrir a aula aqui também para o Dr. Giuseppe, se ele quiser comentar, que eu já vou lançar as imagens. Tudo bem, doutor? Tudo certo. E deixa eu só aproveitar, fazer um comentário antes, para ouvir a opinião de vocês. CA19-9 normal, né? A gente sabe que isso pode acontecer nos carcinomas biliopancreáticos, né? Mas eu não vi nenhum comentário de vocês nesse sentido aí. Achei curioso vocês não comentarem nada. A gente não valoriza muito o marcador tumoral no diagnóstico, né? Quando ele vem alterado, ele ajuda, quando ele vem normal, ele não afasta. Então, acho que foi por isso que a gente acabou não comentando, né? E também, doutora Lúcia, né, se ele viesse elevado, né, numa icterícia obstrutiva, mesmo que não fosse de colangiocarcinoma, ele poderia estar elevado e não ser um marcador tumoral para, né, as malignidades. Diagnóstico. Uhum. Verdade. Certo. É que a gente vê os clínicos pedirem com tanta frequência esses marcadores tumorais, esse CA19-9, CA125, CEA, e no fim, né, ele está normal, não significa nada, e quando está alterado, é muito elevado, também não significa nada. Então, a gente fica um pouco perplexo, né? Outro dia, eu tive uma informação que eu não sabia, que quem tem um genes Lewis A-, B-, não expressa CA19-9, né? E na população brasileira, isso é relativamente comum. Frequente. Não é isso? Chega a ser 20% da população brasileira, dos negros brasileiros, né? 20% dos negros brasileiros não expressam, tem um Lewis A-, B-, e aí não expressa o CA19-9. Então, talvez seja mais um dado para a gente ficar com o pé atrás desses valores normais, não afastar mesmo um tumor biliopancreático, né? Eu estou me metendo aqui na conversa aí dos clínicos, vocês me perdoem, mas é uma curiosidade. Não, mas é tranquilo, porque, Giuseppe, é estranho, o CA19-9 está muito, muito normal, o CEA também, que às vezes pode ser usado nos colângios, a gente pede muito também, não só para nos ajudar no diagnóstico, mas porque se o colângio for ressecável, for abordável do ponto de vista cirúrgico, ele serve bastante para a gente avaliar recidiva e controle cirúrgico. Então, por isso que você vê os clínicos pedindo muito. Porque se ele não serve para diagnóstico, que nem também marcador colônico, ele serve pelo menos para avaliação pós-ressecção. Okay. Eu não sei se a Virgínia e o Edmundo lembram, mas nós, no Congresso Brasileiro de Salvador, a Lúcia também, nós levamos alguns casos, eu até falei do HIV, porque
eram colestases, HIV, cuja primeira manifestação foi colestase. E cada um foi um diagnóstico. Eu lembro que um era uma infecção com CMV, outro era uma medicamentosa. E tinha um criptosporídeo. E era na era pré-HAART, então os pacientes eram todos com quadro bem emagrecidos. Mas a Eliane falou, né, que o HIV é negativo, mas lembrar, não sei se porque tem algumas características, não sei, imagem, doença biliar em HIV, Giuseppe, tem alguma característica específica? Na verdade, acaba sendo por exclusão, Du. A gente vai tirando aqueles aspectos mais clássicos, mas não tem. Tem um aspecto clássico. Né? Pode lembrar a CEP, Giuseppe, a infecção por criptosporídeo? É a colangiopatia do HIV, né? Que eu lembre, não. Mas o problema do CEP, se for uma CEP clássica, típica, não confunde. É que a CEP ela tem uns aspectos, às vezes, muito tênues, né? Só tem uma dilatação focal, não é o mais comum. Mas aí, quando é desse jeito, aí realmente pode confundir. Mas se você tiver uma CEP clássica, típica, com aquele aspecto em contas de Rosário, estenose com dilatação, divertículos, etc., é um pouco diferente a apresentação do HIV. A gente acaba pensando em HIV por exclusão. A gente vai excluindo as possíveis causas de colangiopatia e inflamatória, o que quando sobra aí fica HIV. Ok. Vamos lá, Eliane. Vamos. Bom, já vou lançar aqui que a gente pesquisou a via biliar. Doutor Giuseppe, eu tenho algumas imagens, se o senhor quiser eu vou passando para frente, aí o senhor vai falando se precisa parar, quer comentar, tá bom? Tá bom, pode ir passando assim, deixa eu dar uma olhadinha aí, vai rodando, né? Pode ir passando. Isso. Tá, aqui você está rodando uma colangio-ressonância, né? Vai rodando. Você tem mais imagens aí. O que a gente vê de cara é uma dilatação da via biliar intra e extrahepática. Volta um pouquinho. E talvez dá para ver talvez um estreitamento ali, no colédoco ali. No colédoco intrapancreático, talvez tenha um estreitamento, um afilamento, uma irregularidade dos contornos do colédoco intrapancreático, e está esboçando o ducto pancreático principal. Ele tem 50 anos, o paciente, né? 54, isso, né? 53 anos. 53. Tem uma discussão grande, depois a gente pode voltar a falar sobre isso, eu não quero incomodar vocês com detalhes, sobre o que a gente considera dilatação do ducto pancreático principal, do ducto de Wirsung. A literatura é extremamente variável, as medidas são as mais estranhas possíveis, mas a gente utiliza como ponto de corte de 2 a 3 milímetros de calibre. E mais recentemente tem saído alguma evidência de que conforme a idade vai passando, o paciente vai ficando mais velho, o ponto de corte vai subindo, mas muito pouco. Então, entre 2 e 3 milímetros. Esse aqui, subjetivamente, me parece um ducto de Wirsung um pouco dilatado, mas eu não estou vendo nenhuma amputação. Então, de cara, eu posso dizer duas coisas para vocês. Só olhando essa colangio, ela está estranha para uma neoplasia de região periampular, por duas razões. Primeiro, eu não estou vendo uma amputação do Wirsung, com uma dilatação importante a montante, para pensar num tumor de cabeça de pâncreas, e a dilatação da via biliar, apesar de estar presente, da bilirrubina total está bem elevada, as custas de direta, a dilatação não é tão importante quanto a gente vê num colangiocarcinoma, num tumor de colédoco periampular. Então, sim, batendo o olho aqui, não seria a minha primeira hipótese diagnóstica, mas vamos lá, vamos ver o resto do exame. Você tem uma... Pode ir para frente, doutor? Sim. Vai falando.
Pode ir para frente, vai para frente. Vamos ver aqueles axial T2. Tem uma falha de enchimento na vesícula biliar, né? Aquilo é um cálculo, Giuseppe? Pode ser um cálculo ali, né? No infundíbulo. Pode ser um cálculo no infundíbulo ali. Não acho que seja a causa dessa obstrução, dessa dilatação. Acho que está aí de coadjuvante. Vamos para frente, por favor. Bom, pode ir para frente, por favor. Vai indo. Ok. Bom, de cara, o que a gente vê aqui é um pâncreas bastante aumentado. Ele está difusamente aumentado. Vocês vejam lá a cauda, o corpo, a cabeça, está tudo aumentado. Tem uma vesícula biliar distendida. Agora dá para ver bem aquele cálculo ali perto do infundíbulo. Talvez você consiga apontar, né, Eliane? Acho que está bem claro, né? E não tem líquido, não tem um edema peripancreático importante. Então, tem um aumento global do pâncreas. A gente pode ter alguns diagnósticos diferenciais para esse aumento global. A primeira que a gente pensa é pancreatite. Tem pouca alteração peripancreática. Quando a gente tem esses aumentos difusos, tem outras causas. Tem linfoma, tuberculose, sarcoidose, amiloidose. Tem várias causas de aumento global do pâncreas. Então, a gente precisa avançar, né? Vamos ver se a gente consegue ver mais alterações aí. Não é um quadro de tumoral, né? Uma adenocarcinoma de pâncreas não faz isso. Existe uma forma de apresentação do adenocarcinoma difuso do pâncreas, mas é muito raro pegar o pâncreas difusamente, bem raro mesmo. O linfoma faz isso, além daqueles outros diagnósticos que eu mencionei. Pode ir para frente, Eliane, por favor. Zé, só uma questão. Você vê aumento de linfonodos peripancreáticos, perihilares? Daqui onde eu estou, eu não consigo ver. Não sei se foi descrito. Tá? A gente, sabe, Patrícia, a gente não dá muita bola para linfonodomegalia peripancreática. Não é um sinal que ajuda a gente para diferenciar as diversas doenças que afetam o pâncreas. Só quando é muito extensa, a gente pensa em linfoma ou Castleman. Mas, via de regra, a gente não dá muita bola para isso. Depois eu posso dizer por quê, mas, sob o ponto de vista radiológico, não é um divisor de águas. E isso dá para dizer que é um pâncreas em salsicha? Eu não quero dirigir já, desde agora, a discussão para essa possibilidade, porque quando a gente fala pâncreas em salsicha, a gente está fechando um diagnóstico. Né? Então, por enquanto, eu prefiro dizer que é um pâncreas globalmente aumentado. Tem um sinal aí que eu vou depois chamar mais atenção, que é uma capa que a gente vê na imagem de cima da direita, se você quiser mostrar. Não, aí mesmo nessa. Eu não consigo mostrar, doutor. Não aparece para mim aqui. Não, mas você não tá aparecendo? Ah, não está aparecendo para você? Não consigo ter um apontador aqui para indicar para o senhor. Ah, tá. Eu estou vendo um apontador, um mouse aí, mas então tudo bem. Vai com o teu mouse. A gente está pedindo peraí. doutora. É que eu não consigo ver o meu mouse, peraí. Ah, tá. Então tá. Chegando lá. Aqui. Isso aí. Talvez tenha um halo mais escuro na cauda, né, envolvendo o corpo e a cauda. Mas acho que vale a pena a gente mostrar mais algumas imagens, se você tiver, Jane. No seu caso é bem bonito. Pode ir para frente. Aqui é a tomografia. Tá. Então volta um pouquinho só. Volta um pouquinho só. Então, assim, entre os diagnósticos diferentes, um pâncreas aumentado assim, com pouco ou nenhuma densificação da gordura peripancreática, então eu estou pensando que poderia ser um processo inflamatório, restrito ao pâncreas, com pouco comprometimento extrapancreático. Então, mais um sinal que eu queria, agora eu vou ter que indicar, que é muito importante aqui, os rins. Tem um monte de bolinhas pretas nos rins, nos dois rins. Dá para ver? Vocês conseguem ver? Não. Tô tentando apontar aqui com a... Ó, nos dois rins tem os bolinhos pretos.
Giuseppe, se a gente passar a imagem para você e você compartilhar a tela, não seria mais interessante? Eu tenho medo de ter problema. Mas acho que dá para ver. Dá para ver, dá. Ó, aqui onde eu tô passando. Deu para ver? Dá para ver. Deu. Legal. Dá para ver. Se vocês olharem com esses mesmos... No outro rim também tem. Então, assim, isso dá uma boa direção para uma hipótese diagnóstica muito forte aqui. Mas eu não sei se eu falo agora, Eliane. Ou deixo para depois. Não, ainda não. Tem muita imagem para a gente ver ainda. Suspense total. É que põe no título da reunião, né? Fica difícil esconder. Quem sabe? Ó, aqui desse rim, acho que dá para ver também as lesões. Ó. Sim. O Eliane, a amilase e lipase eram normais? Sim. Normais. Aqui também. Então tá. Posso passar? Tem uma pergunta para o Giuseppe, se isso pode ser confundido com cisto. Não, eu estava vendo aqui, a Vivian perguntou, né? Não, a gente não pensa em cisto aqui, não. São nódulos, são imagens nodulares. Depois a gente pode discutir o que representa essas imagens nodulares, mas não são cistos. Tá. Pode ir em frente, se quiser. Mostra a tomo. Tá. A tomo está mais legal de ver, que eu tenho todas. A gente vê a dilatação da via biliar, está dilatada, pode ir descendo. A via biliar está dilatada e intrahepática. Agora está aparecendo o colédoco ali, está começando a aparecer extrahepática também. O pâncreas está globalmente aumentado. Corpo, cauda, mas homogêneo. Vejam que ele não tem nenhuma lesão focal, está difusamente aumentado. Um pouco hipoperfundido, vai descendo, pode continuar. A cabeça também está aumentada, pouca ou nenhuma densificação da gordura peripancreática, e talvez vocês consigam ver também... Aqui, né? A cabeça é aqui. Exato. E tem uns nodulinhos, tem os rins estão heterogêneos, a cortical do rim está heterogênea. Ali, né? Dos dois lados, que representa o que a gente estava vendo na ressonância. Pode continuar. Isso, olha, a cabeça do pâncreas bem grandona. E vocês vejam que não tem dilatação do virsum, né? Se vocês voltar, Eliane, você vai ver que o corpo e a cauda do pâncreas, a gente não vê aquele tubinho preto no meio. Né? Então, não tem uma massa aqui obstrutiva. É um inchaço, um edema, um aumento global do pâncreas. O importante, agora, a Patrícia tinha perguntado sobre linfonodomegalia, aqui eu fico mais tranquilo, eu não estou vendo linfonodomegalia significativa. Se deve ter aqueles linfonodos clássicos do hilo hepático, mas nada que me chame a atenção. Se quiser continuar, viu, Eliane? Acho que... Tá, tô indo. Acho que está ótimo. Está ótimo. Pode ir. Legal. Deixa eu fazer um comentário. Esse edema do pâncreas, o pâncreas realmente, como o Giuseppe disse, está muito crescido e tal. Deveria ter aumentado, pelo menos a amilase, lipase e pelo menos o CA-125. Eita, espera que eu saí. Chama atenção, inclusive, a discrepância entre as alterações pancreáticas com as peripancreáticas, que são praticamente inexistentes. Desculpa aí, gente. Agora já colocou o diagnóstico aí, né, Eliane? Deu esporte. Deu um tilt aqui, ele fechou sozinho.
Então, não sei se eu posso aproveitar e comentar, então, já que está aí o diagnóstico, alguns aspectos radiológicos que a gente pode desprender do que foi descrito aí, né? O que você acha, Maria Lúcia? Aqueles slides do senhor está no fim da aula, doutor. Se o senhor quiser que eu coloque lá. Eu acho que não, acho que só eu queria só comentar. Pode comentar, claro. Então, porque é o seguinte, esse caso está muito bonito e eu diria que é quase clássico, né? Você tem um aumento difuso do pâncreas com uma discrepância que lembra muito uma pancreatite aguda, só que você tem uma discrepância entre o comprometimento pancreático e peripancreático. Isso já faz pensar em que pancreatite aguda que tem essa discrepância, né? Ou que tipo de pancreatite, né? Não nem aguda. Associado aos nódulos renais, isso é fortemente indicativo de uma pancreatite autoimune. Alguém comentou pâncreas em salsicha, né? Pâncreas em salsicha que não é, na verdade, em salsicha, está errado, né? Vocês me permitem fazer uma correção. A tradução é pâncreas em linguiça, né? Porque sausage é linguiça, não é salsicha, mas a gente acaba adotando essa expressão aí em português, que é esse pâncreas edemaciado, bem edemaciado, e tem uma capa que a gente viu nas imagens da ressonância, tem uma capa em volta em metade dos casos. Essa capa é um tecido fibrótico, então tem um infiltrado plasmocitário, uma fibrose, que é patognomônico da pancreatite autoimune. Então, você tem aqui, basicamente, 4 sinais que eu estou vendo de pancreatite autoimune. O pâncreas, uma discrepância do processo cometendo o pâncreas versus gordura peripancreática. 2, o pâncreas em linguiça ou salsicha, esse pâncreas edemaciado com os contornos lisos. 3, uma capa, um halo ao seu redor. E 4, associação com alguma outra comprometimento de algum outro órgão. E, nesse caso, os rins. E olha que eu não estou nem falando do comprometimento da via biliar, que também está descrito e é principalmente da via biliar extrahepática intrapancreática. Então, quando compromete a via biliar, compromete principalmente, ou mais frequentemente, o colédoco intrapancreático. Era esses os comentários que eu queria fazer aqui. Perfeito. Só seguir aqui. Então, no slide. Giuseppe, essa dilatação da via, porque tem uma dilatação da via biliar, certo? Né? Mas ela não é obstrutiva. Ela é obstrutiva. Ela é obstrutiva. Ela é obstrutiva. O que acontece, Lúcia, é que acaba tendo... Bom, primeiro tem o edema pancreático, que acaba levando uma constrição, uma compressão sobre o colédoco intrapancreático. E segundo, tem mesmo um tecido fibrótico ao redor do colédoco, que leva um espessamento da parede do colédoco, afilamento da parede e dilatação montante. Então, eu devo supor que a via biliar também está acometida por essa doença, não é só repercussão do quadro pancreático. Muito provavelmente sim, mas eu só estou dizendo da porção distal do colédoco, não do resto da via biliar. Tá. Deixa eu mostrar aqui os próximos exames dessa primeira internação. Bom, ele entrou, então, dia 29, né, com aqueles exames que eu mostrei para vocês. Então, aqui, as transaminases, elas mantiveram elevadas e depois foram caindo ao fim da internação. As canaliculares também bem aumentadas, mas nesse meio tempo foi realizada uma CPRE, aí nessa data do dia 15, e foi colocado uma prótese, eu vou colocar depois o laudo dessa CPRE, e também foi feita uma colecistectomia antes da alta, mais ou menos no dia 28/11, foi feita a colecistectomia também, que até a gente viu aquele cálculo ali na vesícula, né? E durante a internação, ele não usou nenhum outro tipo de medicação, não fez nenhum outro tipo de intervenção por hora,
mas os exames tiveram uma tendência à melhora, né? Então, canaliculares foram caindo. Vamos perguntar para o Eduardo se ele acha que foi bem indicada essa CPRE? Oi, Lúcia, tudo bem? Tudo bom? Eu não sei. Ele estava bem etérico, tinha aquela lesão, acho que valia a pena drenar, né? 13 de bilirrubina, nesse momento, eu acho que talvez sim. Agora, eu vou devolver uma pergunta. Vocês acham que se Giuseppe não desse o diagnóstico, a ecoendoscopia talvez pudesse ajudar também, fazer uma punção ecoguiada do pâncreas, né? Com a agulha Cor. E nesse caso, talvez não fosse necessário, porque foi dado o diagnóstico, mas podia ser interessante em alguns casos. Agora, eu não sei exatamente em que momento foi a colangio, se ele fez alguma sintoma de colangite, febre, mas não fez, não. Eu acho que a prótese é bem indicada juntamente com o tratamento clínico, né, que deve ter sido instituído, né? O que aconteceu nesse momento é que durante a internação a gente tinha essa hipótese diagnóstica pelo exame de imagem, né, pela ressonância, pelo laudo ele sugeria, só que a gente solicitou a dosagem sérica, né, da IgG4. Entendi. Então, durante a internação não foi instituído nenhum tratamento medicamentoso clínico, foi feito mais o CPRE para ver se tinha essa obstrução mesmo, né? E a gente não tem ecoendoscopia aqui na nossa pelo SUS. E, por fim, ele estava internado no leito da cirurgia geral, né? E eles fizeram também a colecistectomia. Acho que foi bom ter drenado, sim. Acho que sim, acho que era interessante. Algumas vezes, esse tipo de colangiopatia fica com um aspecto parecido com o da colangiosclerosante. E aí fica mais difícil de drenar, principalmente se for lesões mais proximais. Mas nesse caso, acho que foi interessante, sim, a drenagem. Uhum. Bom, e aí nesse momento que tinha essa hipótese pelo laudo da ressonância, né? Foi solicitado ao IgG4 e esse foi o resultado. Estão me ouvindo? Sim. Sim, não dá dúvida. Okay. Oi, Eliane. Oi. Esse paciente tinha durante a investigação dele, algum diagnóstico de diabetes? Não? Alguma glicemia? Alguma diabetes? Não teve alteração da glicemia. É porque tem bastante alteração, né? A frequência alta. Beleza, obrigada. É verdade. E aí, então, teve esse resultado de IgG4. E esse aqui é o laudo da CPRE. Infelizmente, aqui a gente não tem imagens da CPRE, que acho que é feito dentro do centro cirúrgico, eles não gravam. Mas, então, ele fala, né, que foi cateterizada a papila, com catéter de colangiografia, sem sucesso, então optado por confecção de fistulotomia com papilótomo de ponta sem intercorrências. Com posterior cateterização da via biliar, infusão de contraste, e foi visualizada a dilatação das vias biliares intra- e extrahepáticas, medindo cerca de 1 centímetro em seu maior diâmetro, com colédoco distal, presença de substenose. Não havia sinais de falha de enchimento. E aí foi feita a ampliação da fistulotomia e locado uma prótese plástica em via biliar, de 10 centímetros. Então, eu tenho de relato da CPRE esse laudo. O que aconteceu? Ele saiu da internação, né, mas no finalzinho de novembro, para voltar em janeiro, e no ambulatório, só que não deu tempo dele voltar, ele teve um novo quadro de icterícia, fadiga, dinamia, e ele reinternou, acho que dia 4 de janeiro. Quando ele reinternou, então a gente já tinha esses exames em mãos, além do laudo da ressonância e do IgG4 sérico, então foi instituído no dia 13/1, prednisona 40 mg. E aí eu tenho uma nova tomografia
dessa nova internação, né, de janeiro. O senhor José, fica à vontade aí para me falar quando tem que parar, o que eu tenho que fazer, tá bom? Certo. Ah, para aí. Oxe, esse aqui tá lindo. Parei. Tá. Então, bom, a gente está vendo ali a prótese, né, biliar, se você quiser apontar lá, aquela, né, Peraí, tô indo. aquele pontinho brilhante lá no meio, ali tem ainda um pouquinho, aí tem ainda um pouquinho de dilatação da via biliar, tem uns nódulos renais, a gente vê os nódulos nos rins. Isso aqui. Isso, tem esses nódulos aí, no outro rim também, e ali, isso ali. E o pâncreas, o que aconteceu com o pâncreas? Agora, aquele aspecto de capa, né, aquele aspecto de halo fibrótico ao redor está super bem desenhado, né? Vocês vejam que a gente consegue ver o pâncreas e vocês vejam que tem uma linha branca exatamente aí. Né? Provavelmente, se fizesse uns cortes mais tardios, essa linha branca vai ficando cada vez mais branca, porque como é tecido fibrótico, ele vai realçando progressivamente. Esse é um aspecto para guardar, né? Essa imagem para guardar aspecto característico de pancreatite autoimune. Eliane, pode continuar se quiser. Oi. Pode continuar. Olha aqui, para um pouquinho só. Volta um instantinho que está muito claro. Mais um pouquinho, por favor. Mais um pouco. Mais um pouco. Aí, pronto. Olha aqui. Dá para ver bem essa capa, né? Essa capa espessa, né? É de livro. Não podia ser mais representativa, né? Pode descer, pode continuar. Vai para... Isso, pode ir. Os nódulos renais, né? Ajuda muito a confirmar o diagnóstico. Um terço desses pacientes com pancreatite autoimune tem esses nódulos que representam uma nefrite túbulo intersticial, uma glomerulonefrite. Pode ir para frente, vai indo. Vai indo, acho que é isso. Acho que desse exame o mais importante já foi mostrado. Acho que esse exame dá para ver mais evidente também essas lesões dos rins, né? Que eles ficaram mais evidentes aqui nesse exame. Isso. O pessoal vê o que é. A função renal dele estava ok, né? Normal. Manteve-se normal o tempo todo. Também, desses pacientes com comprometimento renal, mais da metade tem função renal preservada. E aqueles que não têm, ela melhora com a corticoide. Oi. Na urina 1 tinha proteinúria, tinha alguma alteração sugestiva de lesão glomerular? Não apareceu. Porque esses nódulos geralmente eles são por infiltração de células inflamatórias, linfócitos e tudo mais, né? Bom, acho que depois vão falar isso na aula, né? Acho que sim. Tá bom. Mas fica à vontade para falar o que você quiser. Oi, doutora. Não, eu só ia perguntar mesmo se tinha alguma coisa, porque até onde eu sabia, isso podia dar uma lesão glomerular, então só queria saber se tinha alguma coisa, só isso. Obrigada. Eu não entendi direito, eu ia perguntar para o doutor, boa noite, gente, para o doutor Giuseppe, que eu achei que não era tão frequente assim esse comprometimento dos rins, assim. A nefrite, porque eu achava que era em torno de 20% só que comprometia a parte renal. O senhor falou de... 35, um terço. Puxa, 35%, é bastante, né? Isso tem mais. Nada é GG4, né? Em todos os... 80% dos pacientes que têm doença relacionada de GG4 acaba tendo comprometimento pancreático, né? E desse grupo com comprometimento pancreático, um terço... 35% mais ou menos tem envolvimento renal. Aí tem várias formas de apresentações renais, mas algum comprometimento renal. Muito bom. Mais uma que a gente aprende todo dia.
Obrigada. Vamos ver o que tem mais aqui. Bom, o que aconteceu? Ele foi de alta, ele passou em consulta no comecinho de fevereiro e aconteceu a pandemia. E aí ele sumiu. E o ambulatório também ficou, meu Deus, ficou fechado, né? E por conta própria, ele parou a medicação em março de 2020, né? E aí, novo quadro de icterícia, mal-estar, fadiga, dinamia e uma nova internação em maio. Nessa nova internação, logo na entrada, o pessoal já reiniciou a prednisona para ele e fez uma nova CPRE com estenose do colédoco distal e locação de uma nova prótese. Eles trocaram a prótese nessa internação. E aí eu tenho um novo exame de novo. No dia 5. Muito bom, pode ir. Aqui tem uma medida de alguma coisa? Achando que mediu a veia cava inferior. Ah, tá. Volta um pouquinho, que eu fiquei agora com uma dúvida. Uhum. Para um pouquinho aí. Aqui? Sim. Tá ótimo, aí tá ótimo. Tem só uma curiosidade. Vocês estão vendo que tem uma faixa preta no fígado? Sim. Sim. Ok. Essa aí pode ser uma alteração perfusional. Isso aqui, quantos meses pós-colecistectomia ele tinha aqui? 3 meses, 4 meses? Ele fez a colecistectomia dia 28/11 e esse exame foi em maio, né? Legal, tá certo. Então, eu estou pensando aqui, uma outra alteração que dá nesses pacientes com doença relacionada ao GG4 é uma arteriopatia inflamatória, onde ocorre um espessamento do endotélio, também com acúmulo de tecido inflamatório, de plasmócitos, e acaba levando a um espessamento de artéria, e não é infrequente ser da artéria hepática. Então, aí pode ser que seja uma alteração de fluxo por uma arteriopatia inflamatória associada à doença, que está na evolução, porque essa faixa preta não estava nos outros exames que ela fez, nos exames anteriores. Não. Está nesse momento. E a gente vê que a doença está progredindo, né? Tem mais fibrose peripancreática. Aquela capa peripancreática está cada vez mais evidente. Então, acho que só como curiosidade, a gente está vendo, talvez, aqui um comprometimento caramba. do... Desculpa, gente. Deixa eu abrir de novo, peraí. Ô, Eliane? Oi, pode falar. Vou abrir de novo, peraí. Pode falar, doutor. Sabe o tempo de corticoide, de 40 miligramas, que ele fez no primeiro momento do tratamento? No primeiro deve ter passado mais de 30 dias, eu acho, doutor. E nenhum desses... Mas aí eu não sei exatamente assim a regularidade que ele usou, se ele usou todo dia. Eu acho que ele estava, não sei, eu senti que ele estava mal aderente. Só que eu encontrei ele uma vez só, no pós-alta dessa internação de janeiro, e agora eu só vi ele de novo agora em julho, porque por conta do lugar que ficou fechado, ele ficou sumido, etc. Eu perguntei porque, como o doutor José falou, a doença parece estar progredindo, né? Ou seja, parece de uma arteriopatia ali, levando a um quadro isquêmico. Se ele viesse em curso regular de corticoide, ele estaria, obviamente, não respondendo à droga ouro inicial para o tratamento, e ele deveria ser outras alternativas de imunossupressão para esse paciente. Porque, pelo que a gente observa, parece que a doença dele vem em progressão desde aquele primeiro momento do diagnóstico, né? Então, será que ele é responsivo ao corticoide? Será que ele não tem que fazer, né, discutir, sentar e ver se não há indicação de
outra imunossupressão, como azathioprina, micofenolato e até mesmo o rituximab, né? Porque a gente sabe que... Concordo plenamente. Que alguns pacientes, né, eles ou respondem ao corticoide e recidivam com muita frequência, ou eles podem ser refratários ao corticoide, né? Pronto, voltei. Sim. Alô? Oi. Tem uma ressonância também, doutor. Quer comentar? Pode ir bem rapidinho, acho que não sei se tem mais coisas para comentar, acho que já foi bem ilustrado, né? Aquela faixa preta, né? Tá vendo ali, ó? É. Né? Então tem um comprometimento arterial aí, talvez, ou pode ser até uma área de esteatose, estou pensando aqui, pode ser uma área de esteatose focal, mas decorrente de alterações perfusionais aí. O pâncreas está aí, realmente parece uma salsicha, aí, ou uma linguiça, tanto faz. Vai para frente, pode ir para frente. E os rins continuam com a mesma... Aqui aqui no T1 não dá para ver tão bem assim, né? A gente vê melhor no T2 e após a injeção do meio de contraste. Não sei se a Eliane acabou também separando alguma imagem. Aí agora a gente vai conseguir enxergar melhor aquelas bolinhas pretas no rim e também talvez aquela capa em volta do pâncreas. Aí tem e as bolinhas aí. As bolinhas no rim. Você vê que, ó, ele não fez mais elevação de amilase e lipase, né, Eliane? Você realmente não dá para... Não. Não é uma pancreatite aguda, né? Não faz pancreatite aguda. Pode ir para frente, vai para frente. Aqui tem... Volta um instantinho só. Mais uma. Mais uma. Aí. Não, próxima. Opa, aí. Isso. Aí. Então, vocês estão vendo, tem duas bolinhas brancas aí no meio, uma é a veia cava inferior, do lado esquerdo, e do lado direito tem a aorta. Dá para ver na aorta, tá vendo que tem um halo preto? A parede está mais espessa do que habitual, né? Esse, então, é um sinal ou de um pouquinho de uma fibrose retroperitoneal incipiente, ou aquela arterite que eu estava comentando, né? Isso também está associado, está descrito em associação. É claro que a gente vai valorizar aqui os pequenos sinais. Esse sinal, isoladamente, não tem valor nenhum, mas dentro do contexto que a gente está vendo, começa a fazer sentido. Pode ir para frente, Eliane. Tá. Aí a mesma coisa, agora no plano coronal. Pode ir para frente. Acho que não... Aí dá para ver bem, né, as bolinhas, olha como os rins estão sujos, né? Tem esse monte de pontos pretos no parênquima de ambos os rins. Pode ir para frente. Vai, pode ir. Pode tocar. Estou tentando, peraí. Tá. Tá aí. Tá ótimo. Ok. É um quadro muito florido, né? Faz a alegria do radiologista. Pode ir para frente. E aqui tem uma... Isso é a colangio, né? Uma colangio ressonância. Talvez a gente consiga... Aí, pronto. A gente vê. Você vê que ele está dilatado, mas não tem uma estenose importante do colédoco distal, né? Está um pouquinho só afilado. Como é que estava a bilirrubina? Ele estava com endoprótese nesse momento? Estava. Eu acho que sim. Ele não chegou a tirar. Tá, então pronto. Por isso que a gente não vê essa estenose. Pode ir para frente, acho que é só isso. 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 E aí, dessa nova internação de maio, ele parou de novo a medicação por conta própria, antes de voltar no ambulatório.
E aí, nessa internação de maio, eu não ouvi, tá? Aí ele ficou só aos cuidados da cirurgia geral. Em julho, estava de novo, um novo quadro de icterícia, mal-estar, fadiga, dinamia, internou agora, dia 8 de julho, eu acho que ele ouviu o doutor Eduardo chamando, que queria que a gente fizesse o relato de caso dele, e aí ele chegou no hospital de novo, reinternou, e teve alta dia 15/7. Então, eu trouxe para vocês alguns exames do que transaminases mantiveram aumentadas em relação ao valor de referência, mas 1,5 vezes, 2 vezes no máximo. As canaliculares se mantiveram bem alteradas, ao contrário daquela primeira internação em que houve uma queda importante, né? Esses são os exames da entrada e da saída, das internações de janeiro, maio e julho. E então manteve-se sempre bem alterado. A bilirrubina sempre aumentada, as custas de direta. E aqui, ó, dá para ver que agora a PINR dele voltou ao normal, né? E a amilase também manteve-se, assim, em níveis normais o tempo todo também. Certo? Vai. Vai, Eliane. Imediatamente, né? Imediatamente. Parou o som? O seu microfone está desligado, Eliane. Está no mudo seu áudio. Eliane, ela não vai ouvir. Manda uma mensagem para ela. Tá, peraí. Mexe no seu mouse que aparece o fone. Doutor Gama, eu tenho certeza que foi o seu celular que tocou esse barulhento. Tenho certeza que foi. Olha aí, ó. Agora voltou. Porque é o aniversário dele hoje, ele pensa que pode fazer tudo que ele quer. Absurdo, vou te contar. É o aniversário. Gente do céu. Eliane, a gente já está te escutando. Tá me ouvindo? Ah, então tá bom. Eu estava achando que não me ouvindo. Então, vamos lá. Voltando aqui. Foram feitas biópsias daquela lesão do rim, com o achado de... O laudo só vem assim, tá, gente? Não vem muita descrição microscópica. Processo inflamatório crônico em surto agudo, com intensa eosinofilia em parênquima renal, presença de necrose tubular aguda focal, ausência de neoplasia na amostra, e aí foi feita uma imunohistoquímica. Então, no diagnóstico ele descreveu: o quadro histopatológico associado ao perfil imunohistoquímico é compatível com processo inflamatório crônico em surto agudo, com intensa eosinofilia em parênquima renal, presença de necrose tubular aguda focal e ausência de neoplasia na amostra. E aí ele não fala se pesquisou, né, a IgG4. Infelizmente. Querem fazer algum comentário? Talvez, Eliane, bom se essa lâmina fosse para revisão, né? Porque falta infiltrado linfoplasmocitário, né? Tem eosinófilos, mas falta o que é mais relevante, que é o infiltrado linfoplasmocitário e a pesquisa de IgG4 positiva nesse processo inflamatório, né?
Podia ir para o FTM, que é referência na nefropatologia. Sim, sim. Me passa o contato depois que eu tento. Essa NTA que encontrou na biópsia renal, isso faz parte da nefropatia por IgG4? As alterações histológicas, elas são sempre fibroinflamatória, linfoplasmocitária, com eosinofilia, que não é sempre presente, né? E esse processo linfoplasmocitário tem que ter IgG4 positivo. Mas essa necrose tubular aguda faz parte? Isso aí é isso que eu não estou entendendo. Sim. Se faz o padrão mais habitual é nefrite, né, intersticial, né? Mas a nefrite intersticial pode levar a uma lesão tubular, né? Então, sim. Acho que é interessante que alguém uma doutora Valéria visse, né, essa biópsia com... Entendi. Aqui, o laboratório, ele não é junto com o serviço do hospital, né? Então, eu tenho que pedir para o paciente pegar o material, então vou providenciar para a gente ver para onde que a gente manda para uma reavaliação, né? Uma revisão. Isso é interessante, né? E a função renal dele é normal e o silmar de urina também é normal? Urina 1. Mantém normal, E aqui a gente fez uma nova tomografia. Vai fazer a prótese ali, né, doutor? Tem mais algum comentário? Não, acho que não tem nada assim muito que chame a atenção. Talvez o pâncreas está um pouco menos inchado, aliás, com certeza está um pouco menos inchado do que os outros exames, mas é nada de novo. Tem mais um pouco de linfonodos no hilo hepático. Você lembra por que foi pedida essa nova toma, Eliane? Por causa do novo quadro de icterícia, né? Ele chegou de novo com esse quadro, e na entrada já pediram de novo. Acho que a aula está muito grande, sabe? Está muito pesada, por isso que está dando erro aqui. Mas já vai. Só uma perguntinha. Esse emagrecimento da pancreatite depois de IgG4 justifica, hein? Parece muito emagrecimento, né? Para esse quadro. Chama atenção mesmo. Acho que não é comum tanto emagrecimento assim, né? Então, pelo que eu vi, é comum o emagrecimento, mas eu não vi quantificado, assim, se é... Então, 30% do peso, se é esse valor, mas eu sei que é um quadro comum que tem um emagrecimento importante. Mais em paciente, assim, de meia idade, né? Ele era anorético? Ou ele se alimentava bem? Não, ele se alimenta bem. Mas ele estava com aquela queixa, né?
dispéptica, a dor abdominal, isso influenciou um pouco, mas ele não tinha inapetência. Ele tentava comer, mas atrapalhava um pouco. Então, o caso era esse, pessoal. Agora eu vou passar uns slides do Dr. Giuseppe, que ele vai complementar aqui, acho que as informações que ele já brindou a gente tão ricamente, né? Tem mais uns slides, doutor. Vou passar, tá bom? É bem rapidinho, só para fazer o resumo de tudo que a gente viu aí hoje. Então, aqui aspecto em salsicha, esse halo periférico, que é tecido fibrótico, tem infiltrado plasmocitário, bem patognomônico, pode ir em frente. Aí tem, então aqui a correlação com a ressonância, então o pâncreas perde as suas lobulações, ele fica mais liso, e tem esse tecido fibrótico envolvendo o pâncreas, o próximo. Pode ser isso aí. Aí o pâncreas ele realça pouco, ele está hipoperfundido, talvez até por não só comprometimento inflamatório, mas talvez por comprometimento pela arterite, né? Pode ser o próximo. Aqui de novo, uma imagem bem grandona para a gente fixar esse aspecto. Próximo. Aqui, esse é uma estenose do colédoco distal, uma estenose do colédoco intrapancreático, estenose lisa, levando a dilatação da via biliar montante, também um outro aspecto a gente vê. 80% dos pacientes que têm colangiopatia por IgG4 têm comprometimento pancreático, e 80% dos que têm comprometimento pancreático têm algum grau de comprometimento da via biliar, então tem muita correlação mesmo. Próximo. Acho que acabou. Ah, não, tem. E esse aqui era só para mostrar a fibrose, né? Então, a pancreatite por IgG4 tem essa característica, ela vem acompanhada frequentemente de comprometimento de outros órgãos. Então, a gente viu os rins, a gente está vendo aqui a fibrose retroperitoneal ao redor do pâncreas, ao redor da aorta. Vocês estão vendo nessa tomografia, tem uma capa envolvendo também a aorta. A tomografia é essa imagem no plano coronal aí, né, que a Eliane está apontando. E lembrando também que vocês podem ter comprometimento do mesentério, tem uma mesenterite, né, uma mesenterite esclerosante, e até de alça intestinal. E tem alguns trabalhos que mostram que esses pacientes tem maior risco, tem maior associação com doença de Crohn, mas principalmente retocolite ulcerativa. Quando tem comprometimento intestinal inflamatório, é mais de retocolite, mas também, eventualmente, Crohn. E tem, claro, lembrar, né, da cialadenite, né, Eliane? Aí um pouco da barriga, né, tem comprometimento pulmonar, de glândulas salivares e também de glândulas lacrimais, né, só para lembrar. O próximo, acho que só tem mais um, talvez, mostrando comprometimento renal. Olha como é parecido, esse aqui eu retirei da literatura, como é parecido com o caso que a Eliane acabou de mostrar, né? Essa nefrite tubulointersticial. Acho que era isso, acho que essa era a última imagem. Acabou. Belo caso, parabéns, Eliane, doutor Giuseppe, lindo caso. Obrigada, desculpem as falhas técnicas, mas eu acho que valeu a pena. Sim. Cachorrinho. Bom, gente, então posso colocar minha aula aqui agora? Edu, seu áudio tá fechado, Edu. Tá fechado, Edu. Eu acho que pode ir colocando sim, Mirella. Tá, vou colocar aqui. Doutor Edu, tá mudo. Tá fechado. Tá tentando. Ele está tentando falar, mas ele não está conseguindo. Não estava fechado, não. Está aberto, mas não sai o som. A Mirella vai apresentar, é isso que eu estava falando, parabenizando aí. E agradecendo do Giuseppe a presença. Bom, gente, vocês falaram tanto aí que eu nem sei mais se eu vou ter o que falar aqui, hein?
Estão conseguindo me ouvir? Sim. Sim. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a doença relacionada a IgG4 e vou me ater um pouco mais na colangite esclerosante relacionada a IgG4, que nada mais é do que o espectro, né, da doença da IgG4 na via biliar, no fígado, tá bom? Então, assim, essa é uma doença relativamente nova, é uma entidade clínica ainda que é um pouco desconhecida no meio médico. Só em 2001 foi quando os japoneses concluíram que aquela pancreatite, que era uma pancreatite esclerosante autoimune, tinha uma relação com o aumento dos níveis séricos da imunoglobulina tipo 4. E em 2003, os japoneses também concluíram que outras manifestações extrapancreáticas autoimunes também eram associadas ao aumento da IgG4. E em 2012 apenas é que essa entidade ganhou o nome de doença relacionada à IgG4. Então, é uma doença fibroinflamatória sistêmica, né? Ela evolui com uma inflamação e uma fibrose sistêmica, é imunomediada, ela acomete diversos órgãos, e uma característica assim, importante, bem interessante, é que ela, independente do órgão acometido, elas compartilham a clínica, a sorologia e a histologia. Então, independente do órgão acometido, a clínica, a sorologia e a histologia vai ser bem semelhante. Em geral, o curso da doença ele é indolente, arrastado. Lógico que depende do grau do acometimento do órgão, mas em geral é indolente, arrastado. Não tem nenhum sintoma específico. E em alguns casos pode ser um achado incidental. O paciente está fazendo exames por outro motivo e aí encontra achados que faz pensar na doença pela IgG4. Em relação à prevalência, é mais comum nos homens asiáticos a partir da 6ª década de vida. Tem alguns estudos que falam que é a partir da 5ª década, outros a partir da 7ª, mas a maioria fala a partir de 60 anos. Esse aqui foi uma revisão de literatura feita com todos os casos do mundo, até março de 2014. Eles tiveram aí de 3.482 pacientes, e como é bem notório, realmente essa doença é muito prevalente no continente asiático, né, principalmente no Japão. Só que a gente não sabe se isso aí é porque os japoneses, os asiáticos, evoluem mais com essa doença, ou se é porque lá eles estudam mais, publicam mais e aí conseguem fazer mais diagnóstico dela. Em relação à patogênese, ela não é completamente conhecida, mas sabe-se que a autoimunidade e infecção são gatilhos imunológicos. E tem também relatos que mostram que pacientes que são alérgicos, aqueles que têm rinite, bronquite, asma brônquica, têm uma chance um pouco maior de desenvolver no futuro a doença relacionada à IgG4. Essa figura eu achei ela bem legal porque ela consegue resumir aí os órgãos que são os mais acometidos. E começando aqui avaliando a região de cabeça e pescoço, as glândulas salivares maiores, né, submandibular, por exemplo, 52% dos casos da doença vai acometer a submandibular, causando a cialoadenite, né, como consequência aí da inflamação fibrose que acontece na glândula. Glândula lacrimal também é bastante acometida, podendo causar dacrioadenite. Na região do trato gastrointestinal, o pâncreas, que é o famoso, aí foi por onde tudo começou, ele também, 41% dos casos, tem um acometimento pancreático, levando a pancreatite autoimune tipo 1. A colangite esclerosante pela IgG4 não é tão comum assim como a pancreatite, mas a gente sabe que pacientes que têm a colangite, esse diagnóstico da colangite esclerosante pela IgG4, até 90% deles vão evoluir com a pancreatite autoimune. Também pode acometer os rins
em até 13%. O doutor Giuseppe até falou um pouquinho mais, né? Acho que ele falou 1/3 dos pacientes podem ter acometimento renal. E a lesão mais comum mesmo é a nefrite túbulo-intersticial. Glomerulonefrite não é o esperado. Pode ocorrer a fibrose retroperitoneal, pode acometer a aorta também, causando aortite e periaortite, e acometimento de linfonodos, em até 26% dos casos, causando uma linfadenopatia, só que essas linfadenopatias, na maioria dos casos, assim, não tem nenhuma repercussão clínica, mas pode acontecer um prejuízo estético para o paciente, dependendo de onde seja o acometimento, mas, em geral, é bem indolente, arrastado, não causa grandes problemas, não, diferente do acometimento nos outros órgãos. Essas figuras aqui mostram bem o acometimento das glândulas de cabeça e pescoço, a fibrose, inflamação na submandibular, em parótida, nas glândulas lacrimais. Isso assim, dessa forma que os pacientes se apresentam. Agora, falando um pouquinho mais especificamente da colangite esclerosante, relacionada à IgG4, né? Que é o que a gente vai ver mais mesmo. A patologista vai ver bastante, é o que vai chegar para a gente. Esse acometimento de via biliar e pâncreas. Então, é a manifestação extrahepática mais comum. Até 70% a 90% dos pacientes com a colangite pode evoluir com pancreatite autoimune. Não tem uma clínica específica, o que é muito complicado, que é difícil, que a gente gasta bastante tempo e raciocinando em cima é com relação ao diagnóstico diferencial, porque a apresentação, como no caso da Eliana, né, e até nas imagens mesmo, tem que fazer o diagnóstico diferencial, com colangiocarcinoma, principalmente, câncer de cabeça de pâncreas e a colangite esclerosante primária. A colangite esclerosante pela IgG4, ela pode ser classificada em tipo 1, 2, 3 ou 4. Depende da localização aí do acometimento na via biliar. Eu vou falar um pouquinho mais para frente sobre isso. Então, assim, o diagnóstico dessa doença, dessa comorbidade aí, não tem um padrão ouro. Fica difícil por isso, porque não tem um padrão ouro, um exame padrão ouro. A clínica do paciente diverge muito, depende do local que é o acometimento, e ainda é uma entidade rara que não se conhece muito. Então, em grande parte dos casos, vai haver um atraso diagnóstico. Mas o que a gente sabe, e que já é consenso assim, é que precisa somar. É concomitante, na verdade. O diagnóstico tem que ser clínico, radiológico, laboratorial e histológico, tem que ser concomitante, junto. Não dá para pensar só clinicamente, ou só vendo imagem, ou só vendo laboratório, ou só vendo a biópsia ali, a histologia da doença, entendeu? Tem que juntar tudo para poder pensar no diagnóstico. Então, falando um pouquinho da clínica, né? A clínica, como eu já falei antes, e é bem característico do quadro da Eliana, do caso clínico que ela acabou de apresentar. É aquele quadro mais arrastado, indolente. Pode haver um grau de icterícia obstrutiva, dependendo do grau já de acometimento da via biliar. Se tiver muita inflamação, já tiver fibrose de via biliar, vai ter uma icterícia padrão obstrutivo. Todos os estudos falam mesmo em perda ponderal, apesar de eu não lembro de ter lido, não quantifica, mas eles falam que tem a perda ponderal e pode ter uma dor ou desconforto abdominal também. Mas sintomas inespecíficos. Em relação à imagem, a tomografia, a ressonância, a colangiorressonância, né, são exames essenciais assim para dar pistas diagnósticas. Lógico que tem as suas limitações, até para fazer o diagnóstico diferencial aí, pela imagem sozinha, às vezes a gente não consegue. Mas esses exames de imagem ajudam.
O ultrassom endoscópico e o endoscópico intraductal, ele é bastante utilizado lá na Ásia, nos estudos que eu li lá, falando que são asiáticos, japoneses. Eles gostam muito do ultrassom endoscópico, só que a gente sabe que é um exame mais invasivo, é mais caro, a gente não tem tanta disponibilidade, não é de fácil acesso conseguir, né, esse tipo de exame. E a CPRE também pode ajudar no diagnóstico e também pode ter a sua parte terapêutica, dependendo do quadro do paciente, como foi no caso aí da Eliana. Ele ajuda, se o paciente tiver com um quadro de icterícia obstrutiva, passando o stent, consegue dar uma controlada no quadro. Essas figurinhas aqui, eu nem vou me ater muito, porque o doutor Giuseppe, enfim, já falou bastante, mas é só comparando que a classificação da doença de acordo com o local de acometimento. Na colangite esclerosante pela IgG4, as estenoses e as dilatações são em segmentos maiores. E comparando, que eu acho que é o diagnóstico diferencial com a CEP é o que mais pega para a gente, né? Na CEP, a dilatação, a estenose são multifocais e são em pequenos segmentos, dando aquela característica que a gente sabe bem de conta do rosário. Mas na colangite esclerosante pelo IgG4, dependendo do local que tem essa estenose, tem a dilatação, vai ser classificada do tipo 1 ao tipo 4 e pode falar mais a favor. Se é um colangiocarcinoma, se é colangite mesmo, se é câncer de cabeça de pâncreas. Essa tabelinha aqui também dá tá comparando a colangite esclerosante pela IgG4 e a colangite primária, né? Comparando a idade de acometimento, na IgG4, o acometimento são em pacientes um pouco mais velhos, ali, como eu tinha dito antes, em torno dos 60 anos de idade. Se a gente dosa a IgG4, vai estar aumentada, na maioria dos casos, da colangite pela IgG4, enquanto na CEP, a tabela aqui, a referência fala que não tem aumento, mas a gente sabe que pode estar aumentado sim. Até 10 a 20% dos casos de paciente com CEP tem aumento de IgG4. Falando em relação às doenças coexistentes, na colangite pela IgG4, pode haver aquelas outras doenças autoimunes, como pancreatite autoimune, acometimento de glândulas salivares, lacrimais, o rim. E na CEP a gente sabe que pode evoluir com a doença inflamatória intestinal, que não é muito comum na IgG4, esse acometimento intestinal. Comparando a imagem das duas, no acometimento aí pela IgG4 vão ter longos segmentos com estenose no ducto biliar, enquanto na CEP é aquela aparência de contas do rosário, acometimento multifocal. A inflamação, né, comparando a histologia, na IgG4, a inflamação do ducto biliar acontece em todas as camadas, mas poupa o epitélio, a camada epitelial. Enquanto na CEP, a inflamação pega desde a superfície até o epitélio. Na biópsia hepática, a Cília até colocou aqui para comparar, mas na colangite esclerosante pela IgG4, nem sempre a biópsia hepática vai mostrar alteração. Só vai mostrar alteração se os ductos intrahepáticos estiverem alterados, o que não é sempre que ocorre. Mas em biópsias em geral, o que a gente vê na IgG4 é a imunistoquímica positiva, né? O plasmócito fica positivo na imunistoquímica para IgG4. E na CEP, não. Na CEP pode haver aquele aspecto tão conhecido nosso aí em casca de cebola. Na colangite pela IgG4, o tratamento, eu vou falar também mais um pouco na frente, responde super bem ao corticoide. Os pacientes têm chance de regredir a doença, enquanto a CEP a gente sabe que é uma doença progressiva e, na maioria das vezes, pode culminar até com transplante.
Aqui eu coloquei umas imagens, não vou falar, tá? Já que o doutor Giuseppe aí e a Eliana falaram bem. Eu tinha até separado umas imagens de um artigo brasileiro também, falando do pâncreas em salsicha, né? Do ducto pancreático, dos nódulos renais, que são bem delimitados, só para tentar ilustrar o caso da Eliana, mas isso aí já foi bem debatido, vou passar mais rápido aqui. Então, agora falando um pouquinho do laboratório, do diagnóstico laboratorial, que, mais uma vez, é inespecífico, nada é padrão ouro aqui também. Mas os relatos falam que nesses pacientes pode haver uma eosinofilia, pode haver um aumento da IgE, isso até tem um pouco de relação com aquilo que eu tinha dito previamente, que os pacientes alérgicos têm mais chance de evoluir com esse tipo de acometimento, apesar de não saberem muito a relação. Existe uma hipergamaglobulinemia. As enzimas hepáticas, elas podem estar alteradas, dependendo aí do grau de acometimento da via biliar, se já tem muita inflamação ou fibrose. E a dosagem sérica do IgG4, que o valor que eles deram, que os estudos mostram, o valor de corte está acima de 135 miligramas por decilitro, mas não é específico. Apesar do nome da doença estar sempre relacionada à IgG4, a gente sabe que pode haver casos em que a IgG4 não está aumentada, ou que mesmo a IgG4 aumentada pode ser característico de outra comorbidade. Então, aqui eu até coloquei, para a gente ter isso em mente, que até na colangite esclerosante primária pode haver aumento de IgG4 em 9 a 22% dos casos. No colangiocarcinoma também pode haver aumento de IgG4 em até 14% dos casos. E há uma relação, quando a dosagem é muito alta, a partir de 10 vezes esse valor de 135, significa que a doença é mais multiorgânica, ou seja, comete em vários órgãos, pode ter um curso clínico mais grave e tem uma chance maior de recidivar após o tratamento. E aqui, para finalizar esse critério os critérios de diagnóstico, né, falando agora da histologia. Então, com a biópsia do ducto biliar, que a gente sabe que é bem difícil conseguir uma amostra significativa, ou uma biópsia hepática, dependendo do acometimento, ou mesmo um escovado ou uma punção, a gente encontra algumas características que, mais uma vez, não tem nenhum padrão ouro, não tem nenhum 100% que seja específico da doença da IgG4, mas são achados que podem falar bastante a favor, que é um infiltrado linfoplasmocitário difuso na amostra, ou então essa fibrose com essa característica de estoriforme, que é aquela fibrose irregular em espiral no material, ou a flebite obliterativa. Flebite obliterativa é quando há uma lesão no lúmen do vaso. Elas são achados bastante comuns, mas não é específica. E na imunistoquímica, que aí vai ter os plasmócitos não corá positivos para IgG4. O ponto de corte aqui são mais de 10 células positivas por lente de grande aumento. E a relação da IgG4 com a IgG maior do que 40%. Então, esses são os achados aí que a gente espera encontrar na colangite esclerosante relacionada a IgG4. Na verdade, não só na colangite, em qualquer órgão acometido, porque essa doença justamente tem essa característica. Se eu biopsio o rim acometido, pâncreas, via biliar, glândula salivar, a gente encontra esses achados aqui. Esse quadro, olhando assim, é muita informação, mas eu achei que ele consegue resumir bem para facilitar no diagnóstico. Ele tem 5 critérios diagnósticos, e aí, se tiver, por exemplo, alteração de via biliar, estenose de ducto biliar, mais espessamento da parede do ducto biliar, é um critério. O segundo critério, o aumento da IgG4 sérica, acima de 135 miligramas por decilitro. O terceiro critério seria a coexistência de alguma outra doença relacionada a IgG4, ou pancreatite,
ou acometimento de glândula salivar e lacrimal, ou a fibrose retroperitoneal. E o quarto critério seria os achados histopatológicos, que seriam o infiltrado linfoplasmocitário com fibrose, ou a imunistoquímica corando IgG4 nos plasmócitos, ou a biópsia historiforme, ou a flebite obliterativa. E o quinto critério, que ele coloca como sendo um critério opcional, seria o teste terapêutico positivo para o corticoide, para o tratamento com corticoide. Ele só ressalta que para a gente fazer esse critério assim, opcional, tem que excluir malignidade. Então, precisa ser num serviço onde eu consiga fazer a biópsia de ducto biliar para eu excluir tanto o câncer ou pancreático ou de via biliar. Então, se eu consigo excluir neoplasia, eu posso fazer o teste terapêutico. E aí, para fechar o diagnóstico, ele coloca como o diagnóstico definitivo, se eu tiver alteração de via biliar e tiver outra doença já relacionada a IgG4, outro órgão acometido pela IgG4, isso é um diagnóstico definitivo. Se eu tenho alteração de via biliar, aumento de IgG4 e algum achado desses da patologia, ou infiltrado linfoplasmocitário, com corando positivo para IgG4 nos plasmócitos, é critério definitivo. Se eu tenho algum dos achados aqui, se eu tenho só a biópsia do órgão acometido, mas essa biópsia mostra infiltrado linfoplasmocitário, IgG4 positivo no plasmócito, e fibrose historiforme ou nefrite obliterativa, eu também faço o diagnóstico definitivo. O meu provável diagnóstico vai ser classificado quando eu tenho alteração de via biliar nas imagens, quando eu tenho aumento sorológico da IgG4 e o paciente responde ao teste terapêutico com corticoide. E o diagnóstico possível fica quando tem só alteração da via biliar e aumento da IgG4 sérica. E então, assim, a gente já falou um pouquinho do diagnóstico, né, da doença. E agora, como que a gente maneja? Como que seria o tratamento? O que é que os estudiosos falam, né? Todo mundo tem que tratar, independente da clínica? Como é que faz? Então, eles colocam que se o paciente tem doença de via biliar, de pâncreas, rins, em aorta, mediastino, retroperitônio ou mesentério, eles indicam tratamento, mesmo que esse acometimento ainda seja subclínico, porque há uma potencial chance, né, de evoluir para fibrose. E aí, se tem fibrose, a chance de reverter é bem pequena. Então, quando acometimentos são nesses órgãos, tem que tratar. E como é que a gente trata? Bom, o tipo do tratamento aqui é uma das poucas coisas que é consenso mundial. O tratamento, a droga de escolha é realmente o corticoide, prednisona ou prednisolona. E eu coloquei aqui esse outro item falando do procedimento invasivo, né, em caso de obstrução de via biliar, que aí seria uma ajuda. No caso dos pacientes que têm a colangite, eles têm uma chance maior aí de evoluir com icterícia obstrutiva, enfim, estenose de via biliar, e vai precisar fazer algum procedimento, CPRE, com colocação de stent, por exemplo, para desobstruir as vias biliares. Mas o tratamento medicamentoso é com corticoide. E aí, os japoneses e os americanos, eles não concordam com a posologia, nem com a forma de desmame, né? Os japoneses, eles acham que tem que usar a dose de 0,6 miligramas quilo dia por até 4 semanas, e depois começar um desmame, em até 6 meses já a dose estaria em 5 miligramas ao dia. Depois disso, manter uma dose mínima entre 2,5 e 5 miligramas por até 3 anos, bastante tempo. Já os americanos indicam iniciar a dose de 40 miligramas ao dia por 4 semanas e em 3 meses ter o desmame completo da droga, do corticoide. Só que a taxa de recaída, ela não é pequena.
de 25% a 50% dos pacientes podem recair após redução ou suspensão do corticoide. E aí, quando essa recidiva ocorre após uma remissão favorável da terapia com corticoide, pode-se tentar novamente o corticoide, ou tem consenso que fala em considerar agente poupador de corticoide, apesar de não existir estudos com o uso do poupador de corticoide, tem quem indique sim usar o poupador de corticoide. Mas, se essa recidiva é de repetição, ou o paciente tem uma doença refratária ao corticoide, os guidelines já estão indicando o uso do rituximab, do anticorpo antimonoclonal CD20, né? Eles têm boa resposta ao uso do rituximab, e principalmente nos quadros aí de pancreatite autoimune, tem sido usado nos Estados Unidos e no Japão. O risco de neoplasias. Alguns lugares, alguns estudos falam que tem uma associação com maior risco de neoplasia, sim, principalmente após o primeiro ano de diagnóstico. Outros falam que não tem. Então, isso ainda é bastante controverso na literatura. E de consideração final, então, a gente consegue concluir assim, que é uma entidade rara ainda, que 75% acontece na Ásia, então fica mais distante da gente ainda, né? Que pode acometer aí vários sítios anatômicos, tem relato de acometimento em até mais de 40 órgãos. Os critérios diagnósticos estão até estabelecidos, apesar das incertezas aí dessa patologia. Com esses critérios, eles estão estabelecidos, sim, só levando em conta que tem que ser usados concomitantemente, a gente tem que associar os critérios, e precisa mesmo de mais trabalhos, estudos, para a gente ter mais segurança em bater o martelo com relação aí a esse diagnóstico. É isso, gente. Muito bem. Muito bom, menina. Eu estou um pouco dispineica. Obrigada, meninas. Eu estou grávida, com a barriga enorme aqui, estou um pouco dispineica para falar. Excelente, Mig, excelente. Muito bom. Parabéns, Mirela. Quando é que é a sua data provável? Parabéns, Mimi. 9 de Saudade, filha. Também, Aninha. Mirela. Fernanda, vamos fazer a nossa foto? Vamos, professor. Vamos cantar parabéns pro Gama. Boa. A Mirella pode cantar para eu tirar foto. Eu quero convidar todos vocês agora para um vinho. Ah, que delícia. É por isso que ele está convidando esse mão de vaca. Para um bolo lá no Nofre. Então, assim, ele convida. O bolo da Onofre. É o bolo da Onofre. Eu encomendei o seu bolo da Onofre. Tem antihipertensivo, hipolipemiante, vasodilatador. Fluir. E flixotide também. Né, na relação. Gama, o parabéns é antes ou depois da foto? Eu não dei parabéns ao meu amigo ainda, corri tanto para chegar nessa reunião, estou em falta, não. Estava sentindo falta, eu ia dormir. Sabe por quê, Gama? Porque eu ia gravar um vídeo cantando para você. Uma música que representa você, que tem uma característica muito grande, que é a resiliência. Ah, sim. Então, é começo, meio e fim. Né? Cadê a Vivi? Obrigado. A vida tem sons que pra gente ouvir precisa aprender que o amor de verdade é feito canção, qualquer coisa assim. Tem seu começo, seu meio e seu fim. A vida tem sons e pra gente ouvir, precisa aprender a começar de novo. É como tocar o mesmo violão e nele compor uma nova canção que fale de amor, que faça chorar, que toque mais forte
esse meu coração. Coração se apronta para recomeçar. Esse é você. Obrigado. Obrigada. Parabéns. Eu morrer às 23h55, eu vou pro céu. Eu vou morrer feliz. Entendeu? Um beijo. Obrigado. Vamos fazer a foto, Fernanda? Vocês estão me chamando? Sim. Sim. A minha tela travou. Linda. Um Muito boa reunião. Parabéns, Mirela. Parabéns, Eliane. Excelente. Foi muito boa. Nossa, ele arrasou também, né? A gente para participar. Muito bom. Eliane, muito bom. Caso lindo. Agora. Parabéns, Eliane. Parabéns, Mirela. Muito bom. Parabéns. Deixa eu fazer E uma obrigada, pergunta. Giuseppe. Obrigada, Eduardo. Estão aí ainda. Eliane, esse paciente tem alguma ascendência oriental? Não. Lá na sua região de Prudente tem muita migração japonesa. Tem bastante, mas não, ele não. Obrigado. Eu não sei se ele tem alguma ascendente fora do país, mas não oriental. Obrigado. Casou, tá lindo. Já? Essa foto, olha, eu quero ficar na minha hora de dormir, tá? Na hora do quintal, na minha hora de dormir. Dá para ser? Fernanda saiu na hora da foto. Já está passando do meu horário de dormir. É por isso que o doutor... Por isso que o doutor Ivonete é da consulta pediatra, né? Porque ela dorme cedo. Eu voltei para a foto, o computador tinha travado. Vamos lá. Amanhã a gente não quer essa pegada. Está todo mundo preparado? Sim! Divulgamos! Tirar o óculos. 1, 2, 3 e já! Foi! Olha, parabéns aí. Parabéns. Muitas felicidades. Anos. Uma salva de palmas. Muita saúde, Amanhã eu deve vir. Boa noite, obrigado. Amanhã eu deve vir. Amanhã eu deve vir. Semana que vem. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Beijo para todos. Beijos, beijos.